Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de conteúdo ocultista, porque hoje, segunda-feira, vídeo onde o mago traz as minhas experiências, seja de atendimento a vocês, seja experiências pessoais com entidades e tal. E hoje eu tô trazendo um quadro que faz tempo que eu não trago causos, né? A galera tava me cobrando, mago, e os causos de Scrying? Mago, traz mais causos de Scrying. E bom, vamos para causos de Scrying. Eu demorei um hiato de tempo para trazer, porque as minhas leituras de Scrying, elas são ou muito particulares para a pessoa, ou quando acontece algo mais fora do comum, né? Também é íntimo demais. E aí eu fico naquela de, devo trazer, não devo trazer. Até que ponto, sabe? É legal trazer um caos e não. Mas hoje eu tava lembrando de uns causos que eu tive com algumas experiências aí de obsessores, entidades e mortos no contato do Scrying, né? E que justificam alguma das minhas instruções pra galera. E, às vezes, você como consulente pode ficar um pouco chateado com isso ou não, mas vocês vão entender, eu espero, por meio dos relatos de hoje, o porquê que o mago meio que limita um pouco o Scrying. A gente sabe que o Scrying, como técnica, ela é meio que limitada. Você pode perscrutar literalmente o que você quiser com ela. Só que é aquilo, toda ação tem uma reação. E aí, né, nas minhas diretrizes de Scrying, a galera sempre vem, mago, consulta as entidades que se aproximam da minha energia, e aí sempre vem aquela pergunta, e traga conselhos, que elas tragam conselhos para minha vida. E aí eu sempre respondo o quê? Eu não converso com entidade nenhuma durante o Scrying, a não ser, é claro, que essa entidade queira falar alguma coisa comigo, o que é muito raro, tá? Muito, muito raro. E aí a galera fica meio cabreira às vezes com isso. Mas por que eu faço isso? Porque é perigoso. O Scrying não é que nem o ritual de evocação, onde eu tô com um triângulo da arte protegendo o que está se manifestando ali para não me atacar, onde eu tô com um círculo mágico que mesmo que se a entidade pudesse sair daquela prisão do triângulo, tentasse me atacar, não conseguiria por causa de um círculo mágico, e ainda que conseguisse afetar o círculo mágico, eu estaria com um monte de parafernália mágica no meu corpo, com estola, com paramenta, com túnica, com arma mágica. Então eu tenho camadas de proteção durante um ritual cerimonial, que é onde eu converso com entidades que numa consulta de Scrying, só com o espelho negro ali na minha frente, eu não tenho. Então para qualquer entidade sair e tentar fazer alguma coisa comigo, é 2. E aí é aquilo que eu falo, né? Eu posso acessar as entidades da sua energia, e se eu quisesse conversar com elas, eu provavelmente conseguiria. Mas por que eu não faço? Porque é perigoso. É muito perigoso. E aí vamos lembrar de um caos um pouco antigo, onde logo quando eu comecei os atendimentos públicos de Scrying, já vai fazer uns 4 anos, quase 5 anos isso, e quando eu comecei os atendimentos públicos de Scrying, eu não tinha muito filtro para o que ler e o que não ler. E tudo que a pessoa me pedia, eu ia tentando investigar. E foi numa dessas que bonito. Por quê? Porque a pessoa pediu para eu conversar com a entidade que ela supostamente via desde pequena. Aí, naquela época, sem muita experiência de Scrying para público, né? Porque eu sempre fiz Scrying, mas para mim, para os meus rituais de evocação, para as minhas perscrutações pessoais, para minha exploração mágica, para o meu desenvolvimento espiritual, nunca para terceiros. E quando eu fazia para terceiros era muito esporádico. E aí eu fui lá e fui contatar a bendita da entidade da menina. Apareceu uma mulher, parecia muito, muito semelhante a Hecate, só que com um comportamento relativamente sensual demais. E aí eu ia até ela e ela se afastava de mim. Eu tentava falar com ela e ela não falava comigo.
Isso é o típico caso quando acontece quando uma alma está desencarnada e está presa na Terra. Ou quando é um espírito obsessor que não vai falar com você porque a sua luz astral meio que afugenta ela. E aí eu vi que estava se afastando. No meu entendimento da época, eu já entendia que podia ser um obsessor, mas como ela insistiu muito que era uma entidade que ajudava muito ela em tudo que ela precisava, eu falei, bom, vamos tentar. Aí a entidade não falava comigo, o que eu fiz? Chamei a ajuda de Hecate e pedi que Hecate me ajudasse ali a contatar aquele ser. Aí o espírito não queria falar, fugia de mim, fugia de Hecate, Hecate prendeu o espírito resmungava, não falava nada, eu entendi que era um obsessor, e falei, bom, é um obsessor, não vai falar nada. Quando eu estava me desfazendo da visão, meio que virando as costas pro espírito, virando as costas entre aspas, né? Não é no sentido literal, mas indo embora da visão, eu senti uma coisa vindo junto. No que eu senti uma coisa vindo junto, eu senti alguma coisa me enforcar e bum, a visão cortou. E aí, tava lá, o espírito da mulher me enforcando. Fiz banimento, peguei... Foi horrível. Horrível. A sensação de estar sendo enforcado não era física, mas era como se fosse por dentro, sabe? E aí eu me vi naquela situação, pedi a ajuda de Hecate, que é sempre minha guia no scrying, cortou aquilo. Pra mim, beleza. Cortou, acabou ali. Fiquei assustado, terminei a consulta, falei pra menina o que era um obsessor. A menina ficou puta comigo, porque eu não podia ser um obsessor. Na cabeça dela era uma entidade de luz. E isso é uma coisa muito complicada, né? Porque a gente que tem uma experiência espiritual, a gente sabe identificar o que é um espírito de luz e o que não é. E aí a menina ficou puta. Nossa, ficou nervosa, ficou revoltada comigo. Até falou por aí que eu era charlatão na época. E deu um bafafá gigante por causa disso. Não só dela estar saindo falando mal de mim quando eu estava começando o rolê, que não tinha muita credibilidade no meio, porque a galera não me conhecia, afinal de contas, né? Quanto, além disso, né, as obsessões que eu tive durante a noite. Sem brincar, eu acho que eu tive pesadelos por umas 3 noites seguidas com uma força me sugando. Era como se fosse um vampiro que me chupava, que me sugava. E eu fiz banimento, e parecia que a coisa não ia embora. Aí, lá vai eu de novo fazer um scrying, sem autorização da menina mesmo. Fui lá, fiz um scrying, me projetei perto da energia da menina, só que dessa vez dentro de um círculo mágico, com a entidade ao meu redor, com todo o meu plano astral munido ali. E aí eu fui resolver essa treta. E aí o espírito falou comigo. Nessa ocasião, o espírito falou que de fato estava me sugando, só que não era para eu perceber tão nitidamente, porque ele se travestia ali de um espírito de luz. Né? Ele se vestia de um espírito de luz, que por um lado ajudava, por outro sugava tudo que a pessoa tinha. E aí eu falei, aqui não, comigo não. E aí bani o espírito, tirei, encerrei esse ciclo, e quando eu fiz isso, passou um tempo, a menina me procura. Isso pra mim foi mais marcante de tudo isso, tá? É aqui que eu queria chegar. A menina me procurou, isso já tinha passado, sei lá, acho que uns 6, 7 meses. E a menina me procurou e falou, o que você fez com o meu espírito de luz? Aí eu, como assim? Não, porque desde a consulta eu tento buscar a energia dela e não acho. Eu tento falar com a energia dela e não falo. Eu tento pedir ajuda pra ela e parece que ela não me ajuda mais. Isso começou a acontecer desde que você acessou essa energia. Desde a sua consulta de scrying. Aí eu contei pra ela tudo. Eu falei, olha, o que acontece foi isso. Não era um espírito de luz, era um espírito obsessor. Eu tive que fazer uma viagem astral depois da consulta pra ir resolver esse BO, né? Porque tava me afetando, tava me atrapalhando meu sono, tava horrível. E eu fazia banimentos normais e não ia embora. E eu tive que ir lá resolver a treta no astral, né? E aí, nesse resolver a treta, a gente conseguiu encaminhar esse espírito finalmente para ele largar de sugar você, que te sugava desde que você era pequena, por questão hereditária de seus antepassados. Aí a menina ficou em choque, falou que queria o espírito de volta, que era pra eu conseguir o espírito de volta, falei que não tinha como, e ela saiu me odiando do mesmo jeito. E aí, a partir daí, eu comecei a ter um estalo de que não faria bem
fazer scrying, oracularmente falando, e contatar espíritos diretamente. Porque sempre sobra pro scryer, né? Então, se alguma entidade aparece, se manifesta e tudo mais, e a gente dá corda, é a gente que se liga energeticamente com aquela entidade, não é a pessoa. Porque a pessoa ou já está vinculada, ou não tem vínculo nenhum e tá tudo bem. Agora o scryer não, quando eu tô perscrutando, eu que tô me metendo lá. Né? Então isso me deu um estalo a partir dessa cagada mágica, entre aspas, né? Não foi bem uma cagada mágica, porque afinal de contas não era culpa minha, mas eu amadureci a partir disso. E eu entendi que poderia me fazer muito mal. Teve alguns casos depois que eu acabei contatando ali espíritos das pessoas e tal, mas nunca tão intenso assim. Eu tava lembrando disso esses dias, eu falei, acho que contar essa experiência num caos é interessante para as pessoas entenderem os meus porquês, né? O porquê que eu não vou ficar acessando entidades que você julga que são espíritos de luz e que você não sabe o nome. Porque eu já fiz. E deu muito ruim, né? Deu ruim pra mim, que fiquei obsediado por uns dias. Deu ruim pra menina, porque, afinal de contas, o espírito não era de luz. E não sendo, né, um espírito de luz, tava sugando a energia dela, e ela tava tão acostumada com isso, porque era uma vida inteira sendo sugada, que quando isso parou, ela ficou perturbada. Olha que doido. Em vez de ela ficar agradecida, ela ficou perturbada. Porque a energia dela se acostumou a ser hipervampirizada. Olha a loucura. E, bom, falando de vampiros astrais e tudo isso, é muito outra coisa, né, que a galera sempre me fala. Mago, vê onde tá... A galera sempre pede isso. Mago, vê onde tá a alma do meu pai, do meu avô, do meu falecido parente e tal. E aí eu sempre respondo. Eu posso ver, mas geralmente essas almas não estão num lugar muito bom. E aí a galera tem dificuldade. E aí por isso que eu falo, só vai procurar um scryer para saber de defunto se você tiver superado, já terminado o seu processo de luto e tudo mais. Por quê? Porque um scryer que ele é honesto com o que ele faz e não enviesado por religião, ele vai dizer exatamente onde o espírito está ali, onde ele foi transportado para a localização onde o espírito se encontra. E quase nunca é um lugar muito bom. Geralmente, na melhor das hipóteses, o espírito está num processo de purgação, de purificação, que os católicos chamam de purgatório, os espíritas chamam de hospital de alma, escola de alma, cada um vai chamar de um jeito. Mas é esse lugar de purificação e elevação, né? Aonde na mitologia egípcia ali seria o julgamento de Maat, né? A balança de Maat com Anubis, onde pesa o coração e a pena, e tudo isso. Isso na melhor das hipóteses. A grande maioria das almas se encontra nesse limbo. E na pior das hipóteses, vira obsessor. E quando é pior do que obsessor, é que a pessoa está no quinto dos infernos. E aí a gente tem que falar pra pessoa isso, né? E aí a gente fala isso pra pessoa, a pessoa fica... Sabe por quê? Porque às vezes o seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, seu parente que você amava tanto e você perdeu, pode ter marcado você de forma muito positiva. Mas isso não significa que ele era uma pessoa 100% positiva, porque quase ninguém é, afinal de contas. E aí as pessoas são apegadas, e às vezes se apegam às coisas da terra, né? Esses dias eu fiquei muito surpreso, que eu fui ler um caso de alma, assim, né? E aí a menina perguntou justamente, acho que era da avó dela, avó ou tia-avó, alguma coisa assim. E aí eu fui prescrutar a alma, né? Sem saber muita coisa. Só deixei claro isso que eu acabei de falar pra vocês, que é bom a pessoa ter superado o processo de luto, porque eu vou falar a verdade, como eu tô na minha gnose ali, com minha consciência alterada, não tem muito filtro. Então, às vezes sai a alma da pessoa tá no quinto dos infernos. E sai, sabe? Sem filtro nenhum. E aí eu falo pra pessoa, né? É bom você ter superado o processo de luto pra saber desse tipo de coisa e tal. Não, Mago, pode ver e tal, beleza. Olha que doido. Na visão, eu fui transportado pra uma casa simples, humilde, bem velhinha. E aí eu via o espírito de uma mulher ali, mas é aquilo, no astral, a pessoa quase nunca tá do jeito que era no físico, né?
E a pessoa, eu vi o formato ali e tal, de uma senhora encurvada e tal, e ela me olhava, me via e me ignorava. E aí ela ia pra dentro da casa e ficava no quarto, num canto muito específico desse quarto, onde tinha uma espécie de penteadeira ou alguma coisa assim, e eu não lembro direito, mas pelo que eu lembro estava trancada essa penteadeira e ela tentava abrir. E ela ficava repetindo alguma coisa ali, que eu já também não lembro o que que era, e ela ficava ali, martelando, presa até que aquilo saísse. E era umas pastas, alguma coisa assim de papelada, pelo que eu lembro. E tava preso ali, não saía do lugar. Aí eu achei aquilo muito estranho. Mas eu já tô acostumado de ver coisa estranha e a galera confirmar, né, depois, que faz sentido. E aí eu vi aquilo e falei, bom, a alma infelizmente tá apegada. Tentei falar com a alma, tentei jogar Hecate na alma para que a energia de Hecate encaminhasse, porque Hecate é uma psicopompe, né, encaminha as almas pra luz. E eu tentei fazer isso e a véia me ignorava totalmente, ignorava o chamado de Hecate, e aí não tem o que fazer. Nenhuma divindade pode forçar um estado de consciência a ser alterado depois da morte, né? Infelizmente a pessoa está presa naquilo e vai ter que ir se libertando aos poucos. E aí qual que era o problema? A energia daquele fantasma, porque é um espírito na Terra, a gente chama de fantasma, né, que está preso na Terra, estava prendendo a coisa da casa ali. Vampirizando aquela energia. Se tornou um espírito vampírico, né? E aí eu tive que falar isso pra menina. Pra minha surpresa, ela falou, Mago, eu fiquei surpresa por você ter trazido tantos detalhes da situação, mas realmente é isso. Essa pessoa faleceu, e quando ela faleceu, parecia que ela queria falar alguma coisa, e parecia ser alguma coisa sobre um documento que ficava justamente no quarto onde ela habitava, e pastas, e tudo isso que você falou faz todo sentido. Aí eu fico até arrepiado quando essas coisas acontecem. E aí eu tive que falar pra ela que infelizmente o espírito ainda estava lá, e que era um vampiro, né, que estava vampirizando aquela energia ali, porque estava preso naquilo. E aí ela aceitou, entendeu? Só que aí ela perguntou o que podia ser feito a respeito. Eu falei, olha, o que a gente geralmente faz nesses casos é acender vela, trazer pontos de luz para perto da energia da pessoa, fazer oferendas, encaminhar a alma, tentar conversar com a alma. É isso que a gente faz, né? Rezar uma missa enoquiana pela alma, ou, sei lá, fazer um rito de algum anjo psicopompo, de alguma entidade psicopompo para tentar encaminhar a alma. E é isso, não tem muito mais o que fazer, né? O grande triste do pós-morte, né? Se você ficar apegado nas coisas da Terra ou num estado umbralício, infernal, é que a sua alma ela vai ficar ali até que ela consiga se libertar daquele estado de consciência. E isso pode levar, tempos e tempos, sabe? Mas nesse caso foi bacana porque houve uma aceitação. Pior é quando não há. Eu atendi, também há pouco tempo atrás, uma moça, e ela era espiritualizada e falava que é médium e tal. E aí ela falou que ela queria uma mensagem da mãe que faleceu. Aí eu falei, olha, mãe é mais delicado. Dei todos esses alertas, sabe? Tipo, pode ser que não seja um lugar bom, pode ser que não esteja num lugar bom, isso, aquilo. Fui falando. Não, porque ela era uma pessoa santa, se dedicou ao lado espiritual. Eu já fui em centro espírita e falou que a mulher está num lugar muito bom. E eu só quero que você veja e me confirme isso. Aí lá vai eu. Então, o problema é que eu posso não confirmar isso, minha senhora. O problema é que no scrying eu não vou falar o que você quer ouvir. Muitas das vezes é o contrário. É justamente o que você não quer ouvir. Porque eu falo o que eu tô vendo. E não o que você acha ou deixa de achar. Não tem sentido procurar um oráculo para ouvir coisas que você quer ouvir. Né? E aí, ela... Não, porque eu tenho certeza, porque eu sou bruxa não sei do que lá, não sei do que lá, não sei do que lá.
Aí eu, tá bom, mas se acontecer de não ser o que você quer, o que você vai fazer? Só ver, mago. Só respondeu isso. Tá bom, vou ver. Ela insistiu tanto pra eu ver, que eu fui ver. E fui despretensiosamente mesmo, esperando que ela tivesse certa, né? Pra minha infelicidade, ela não estava certa. Pra minha infelicidade, a bruxa que ela era, não sei do que, não sei das quantas, não sei de onde, estava erradíssima. E aí eu fui... A visão surgiu, né? Sempre a visão surge no espelho negro ali, umas densas nuvens, essas nuvens se dissipam, e eu meio que mergulho na cena. Quase como o Dumbledore na penseira ali do Harry Potter, né? E ao mergulhar na cena, eu fui transportado para o reino espiritual que ela estava, e era um reino extremamente caótico, denso, gritaria, gente pedindo socorro, uma loucura. E aí eu via ela, que era a mãe dela, e a mãe dela toda vestida de preto, com um vestidão de época, e ela tinha umas garras no lugar das mãos e um rosto... Sabe aquelas maquiagens... Parece aquelas maquiagens de black metal, era uma coisa mais ou menos assim. Não era exatamente assim, mas era uma coisa meio black metal, com umas coisas caídas no olho, como se estivesse chorando muito, com maquiagem de lápis de olho preto, sabe? Com uma coisa bem gótica, assim. Era algo mais ou menos assim. E aí eu ainda olhei pra Hecate e falei, tem certeza? E a Hecate apontou, dizendo que aquela era a mãe dela. E aí eu fiquei meio assim... Era a aparência de um vampiro astral, exatamente a aparência de um vampiro astral. E ferrou, né? Como era muito denso, eu não quis me aproximar, porque podia sobrar pra mim, que nem quando eu falei, né? Que eu fui falar com o espírito de luz lá, e o espírito de luz era um vampiro que ficou me vampirizando pela noite. Aí eu fiquei meio receoso e fui voltando, me afastando da visão. E aí, quando eu fui me afastando da visão, o espírito da mulher simplesmente apareceu na minha frente e me impediu de sair. Aí eu fiquei olhando pra ela e falei, o que você quer? Aí ela, não, o que você quer? Você veio até mim. Quem te mandou aqui? Ai, eu fico todo arrepiado. E aí, eu lembro que eu falei pra ela que eu só tava ali por conta da filha dela, que jurava que ela era um espírito de luz, mas que eu tava vendo que não era. E ela me ameaçou. E ela me ameaçou, falou que ia transformar minha vida no inferno, porque ela já rastreou minha energia, afinal de contas, que ia transformar minha vida no inferno, se eu falasse pra filha dela que ela era de verdade. Porque pra filha dela, ela parecia de fato como um espírito de luz. Olha a loucura. E aí eu falei, por que você se tornou isso? E ela não queria responder. Só que aí, como é um obsessor, eu já chamei Hecate, já pedi que Hecate ordenasse e tal. E aí ela me contou que a prática espiritual que ela tinha, que a filha dela achava que era uma mesa branca, um kardecismo, aquilo era um envoltamento para contatos necromânticos, com espíritos densos, com obsessores. Ela basicamente trabalhava com forças quiumbas. E aí, claro que a consciência dela vibrou para esse lado e foi para onde ela foi. E pelo que parecia, ela não estava nada triste de estar ali, tá? Era o que ela estava vivendo, aquele espírito, né? E aí eu falei que não ia contar nada, fingi que não ia contar nada. E aí ela falou que ela me observaria. Eu terminei o scrying, fiquei pensando o que eu faço agora. Olha as loucuras que a gente se mete, gente. Eu falei, isso faz pouquíssimo tempo, tá? Foi uma leitura bem recente que eu fiz. Falei, o que eu faço agora? Eu pedi tanto discernimento pros meus anjos, pros meus guias, pra Hecate, pra todo mundo. Porque eu falei, bom, eu lidei com um vampiro astral que tinha consciência que era um vampiro astral, que enganou a própria filha em vida e continua enganando depois de morta. E agora? Aí eu fiz tudo quanto é proteção. E eu me sentia... detalhe, eu me sentia muito observado. Parecia que eu tinha voltado do scrying e aquele espírito tinha vindo atrás de mim. Porque eu tava me sentindo muito observado, apesar de não conseguir ver o espírito. Ou seja, era um espírito forte, conseguia disfarçar a presença dele. E aí eu fiquei com aquilo, fiquei com receio. Fiquei com receio, pedi discernimento, joguei meu tarô, joguei oráculo enoquiano, e tudo confirmava que eu tinha que falar a verdade pra mulher, doesse o que tivesse que doer. E aí, lá vai eu falar. Então, bruxona, né? Então, fui ver sua mãe e, infelizmente, ela tá te enganando.
Ela não é um espírito de luz, ela é um vampiro astral, e ela me confessou que em vida ela praticava coisas que não eram o que ela mostrava ser pra você. Essa mulher, até hoje, se ela ver esse vídeo, ela vai me xingar. Essa mulher deve me odiar com todas as forças da alma dela. Porque ela ficou tão nervosa, ela mandou áudio me xingando. Enfim, foi uma tristeza essa consulta, uma tristeza. Acho que foi uma das piores consultas de scrying que eu já fiz. Tirando as consultas que eu fiz, que eu vejo pessoas fazendo maldade, sabe? Mas eu acho que tá num nível muito próximo ali, porque é a pessoa que é cega e quer continuar sendo cega. E aí eu não tenho o que fazer, né? Eu falei, olha, é isso, não tenho o que fazer. E essa mulher me xingou, mas me xingou, mas me xingou, mas me xingou, mas... Nossa, ela acabou comigo. E eu não me vitimizo não, porque afinal de contas fui eu que escolhi falar com ela já sabendo o que iria acontecer. Como ela não acreditou em mim, o espírito lá da mãe dela não veio me obsessionar, não aconteceu nada comigo. Só me senti observado, vigiado por uns dias, mas foi só. Fiz banimento, RMP normal e acabou ali, né? Mas é complicado esse tipo de coisa, né? Então, outro caso que eu trago para ilustrar o porquê que é delicado a gente ver coisa de morto no scrying, em leitura oracular normal. Porque quase nunca a pessoa está preparada para aceitar as coisas como elas são. Ainda mais se você foi influenciado por Mesa Branca, Centro Espírita, porque lá eles floreiam tudo, né? Lá eles floreiam, lá eles falam que todo espírito está num lugar muito bonito, num lugar de purificação, num lugar de luz. E a verdade não é bem assim. Infelizmente, o lado denso da força existe e ele atrai a gente. Ele atrai, né? Então a realidade é de que quando a gente vai saber de um morto, a gente tem que estar preparado para a resposta, sabe? Porque se a gente não estiver preparado, infelizmente, esse tipo de coisa acontece. E ficou uma situação super chata, sabe? Eu sempre deixo a pessoa fazer até 10 perguntas no scrying, né? Ela formulou 8 que era possível ser vista. Eu fui ler as 8 perguntas e tava tudo batendo. Ela tava mandando áudio a cada pergunta que eu respondia e ela ouvia, ela tava mandando um áudio de resposta, toda feliz, agradecendo porque tudo batia, tudo batia, tudo batia. Quando chegou no áudio da mãe, ela esqueceu de tudo que eu tinha falado, parece. Tudo que tava batendo parecia que não batia mais, sabe? Do nada. Parecia que nada mais batia, nada mais fazia sentido e que eu era um charlatão. Tudo porque eu toquei nesse assunto. Então, é muito doido isso de scrying. Eu sempre falo, todo caso de scrying, vocês vão ver falando isso, toda consulta de scrying, eu sempre vou falar isso. Eu nunca canso de me surpreender como esse negócio de projeção, de scrying é real. Porque sempre há alguma coisa que confirma, sempre há alguma coisa doida que acontece. É muito doida a prática do scrying, sabe? A prática da perscrutação. E é isso, né? E é muito doido, porque o scrying, gente, ele não é só... Tô lembrando eu vou falando dos casos, vou lembrando de outros que eu atendi recentemente, né? E o scrying não é só para coisas espirituais, ele é majoritariamente para coisas espirituais, mas dá para saber coisas da nossa vida terrena. E às vezes coisas que a gente não quer saber, né? Eu falei scrying para uma querida que ela queria muito engravidar. Só que o marido dela não correspondia bem. Não estava querendo, né, furum fale. E ela pediu, pelo amor de Deus, para eu investigar. Por questões éticas, né, e também para minha proteção pessoal, eu não vou investigar a energia de outra pessoa, a não ser que tenha vínculo direto com a pessoa que eu tô perscrutando. Então, por exemplo, se você vem para consulta comigo e quer saber da sua mãe, eu só vou saber o que tá ligado a você. O que não, que é só coisa dela, não dá para saber. A não ser que seja num caso como esse, que tem vínculo de morar junto, que dorme toda noite junto, que a energia é quase a mesma porque é dividida com a energia da pessoa ali.
né? Quanto mais próximo você é do seu namorado, do seu cônjuge, mais as suas energias se tornam uma só, né? E aí, nesse caso, daria pra eu acessar a energia dele. E aí ela perguntou, ela queria saber o que acontecia que ele não tinha tesão nela. E aí ele jurava pra ela que era problema hormonal, ele falava pra ela que tava fazendo tratamento, que tava fazendo terapia, que toda tarde ia pra terapia. Aí eu fui fazer scrying. E pra minha não surpresa, o que eu vi? Não, ele não era só o amante de alguém. Ele era homossexual. É por isso que ele não transava com ela. E as terapias que ele falava que estava indo fazer, na verdade ele estava indo se encontrar com outras pessoas. Em banheiros públicos, parques e lugares onde as gays costumam aprontar, sobretudo quem não é assumido. E aí, como que eu vou falar pra mulher que o marido dela tá fazendo banheiro? Ai, gente, desculpa, eu não queria que o último caso fosse tão chulo como esse, mas falei um monte de coisa séria, né? De vampiro astral, de morte, de defunto, e agora vamos falar de banheiro. Mas aconteceu recentemente também. E aí eu tive que falar. Falei pra ela, olha, é o seguinte, não se baseie no que eu tô falando, procura um detetive, contrata um detetive, me tire do seu BO. Eu sempre falo isso quando eu vejo esse tipo de coisa. Me tira do seu BO, porque senão sobra pra mim, né? Em vez do cara assumir os erros dele pra mulher, não, o cara vem atrás de mim pra me matar. Não sei se vocês já viram o noticiário, mas o tanto de vidente que morre por conta disso não tá escrito, né? E aí eu falei pra ela, olha, então, eu tenho uma notícia muito ruim pra te contar. O seu marido, eu via essa energia dele por meio da sua e dá um acesso direto, é praticamente impossível a pessoa se proteger disso, a não ser que ela seja magista e tal. E eu vi na energia dele que ele gosta de... Não só isso. Eu vi que ele é passivo, eu vi ele aprontando em banheiro público, no meio do mato, e ainda falei como que eu tava vendo a localização dos lugares. As visões no scrying, a maioria delas são simbólicas. Então é por isso que eu não gosto de retratar muito especificidade, como é a aparência da pessoa, ou como é o local que eu tô vendo, porque quase nunca é algo literal, sabe? O lugar físico mesmo. É apenas a forma como aquela energia se expressa pra mim, pra eu poder ver e sondar. Então por isso que eu fico meio receoso de falar. Mas nesse caso, como era tudo muito específico, eu tive que falar. Eu falei, olha, o lugar era assim, o banheiro que eu vi ele entrando era assim, assim, assado, nesse lugar, nesse shopping. Não falei o nome do shopping, claro. Falei como que era o formato que eu tava vendo, que parecia ser um shopping, né? E aí ela falou, bom, vamos ver. Passou, acho que 10 dias. Ela manda áudio chorando, falando que foi atrás do marido, escondida. E ela viu o marido entrar no banheiro do tal lugar que eu falei, que de fato era um shopping na cidade dela ali. Ela morava ali no Nordeste, ali perto de Maceió. E tem um shopping muito bonito ali, muito famoso, bem grande. E lá rolava o que ela, né, famoso banheirão. E aí ela me contou que o marido dela entrou lá e demorou horas pra sair de lá de dentro. Ficou por um tempão lá. E quando saiu, ela falou, Mago, o meu marido entrou normal e saiu todo suado dali de dentro. Aí eu não sei se eu ria, se eu chorava com ela, eu fiquei... Então, acontece. Mas não quero terminar com esse caos, não. Vamos mais um, porque esse aqui foi algo ruim, né? Que aconteceu recentemente, muito, muito doido. E que se confirmou quase que literalmente o que eu vi, sabe? É por isso que, eu vou repetir de novo, eu não canso de me surpreender com quão doido é uma leitura de scrying. Porque às vezes o que eu acho que é simbólico não é, às vezes o que eu acho que é literal é simbólico, então eu fico sempre confuso, né? E quando se confirma exatamente, assim, nesse nível... Ai, fico tudo arrepiado. E teve um caso bonitinho de amor, né? Essa leitura já faz um tempo, mas o feedback eu recebi há pouco tempo atrás. Eu li pra
uma mocinha que ela tava muito apaixonada pelo namorado dela, e segundo o que ela dizia, o namorado também tava muito apaixonado por ela, e ela queria muito ser pedida em casamento e construir uma vida ao lado dele, e ela queria apenas que eu visse se eles tinham um caminho juntos e tal, e se iam casar ou não e tal, esse tipo de coisa. E aí eu fui ler o Scrying pra isso, e na visão eu via como se fosse um calendário, e alguém riscando o calendário, uma visão simbólica. Alguém riscando um calendário numa data. E era uma data que, tipo, essa leitura aconteceu, acho que no começo do ano, e era na metade do ano aproximadamente que tava riscado o calendário, no mês de final de maio, início de junho ali. E aí eu via essa data riscada, e era como se eu entrasse nessa data, na visão, e eu entrasse nessa data e via uma cena onde ele pedia a ela em casamento, e é como se desse um zoom, e ela grávida dele. E tudo ao mesmo tempo, sabe? E aí eu terminei a visão, e eu fiquei, sabe quando você ficou, que fofo. E eu falei pra eles, né? Eu falei pra eles, não, pra ela, que provavelmente, acho eu que deve ter falado pra ele, não sei. E aí eu falei pra ela, olha, eu entrei na visão, apareceu um calendário, expliquei tudo como eu via, tudo certinho. E aí eu dei a minha interpretação, sempre dou a minha interpretação da visão, que é o discernimento espiritual que eu tenho, né? E eu falei, olha, a visão é simbólica, mas eu acredito que não necessariamente nessa data, mas talvez por volta desse período, ou ele vai te pedir em casamento, e acabou a energia da luz vermelha, desculpem por isso. Ou ele vai te pedir em casamento, ou alguma coisa assim vai acontecer, né? E ela ficou hiper feliz, ficou hiper radiante. Claro, quando a gente vem pro oráculo, o oráculo confirma o que a gente quer, a gente fica todo feliz, né? E aí, de fato, pouco tempo atrás, ela me chamou com feedback dizendo, Mago, sua leitura foi precisa até na data. E eu não gosto de prever data, tá? Nem adianta pedir que eu preveja a data de tal acontecimento, porque eu não vejo isso. É que nessa visão, raramente acontece, mas nessa visão aconteceu. E eu vi a data. E como apareceu a data, eu falei, bom, vou falar a data, vai que acontece. E de fato aconteceu, né? Na data que eu falei, que eu vi, que era final de maio, se eu não me engano, era início de junho, ele pede ela em casamento, e aí ela ficou toda feliz, e ela lembrou na visão na hora. E como ela lembrou na visão na hora, ela foi fazer o teste de gravidez. Ela disse que terminou tudo, o pedido de casamento dele, eles estavam num parque muito bonito ali e tal, e ela falou que queria fazer um teste de gravidez. E aí o cara achou estranho, porque eles, primeiro, usavam preservativo, e segundo, além de eles usarem preservativo, ela não estava sentindo enjoo, não estava sentindo nada. Mas ela foi fazer o teste. E ela fez o teste e estava grávida. Ui, tô tudo arrepiado. Mas esse me deixou tão feliz, sabe? Porque, puta que pariu, é bonito ver o amor florescer assim, sabe? E aí eles estavam todos felizes, já tem data de casamento e um monte de coisa. Talvez até celebre o casamento desses dois. Veremos aí, né? E foi bonito. Ah, sim, eu celebro o casamento, tá? Acho que é importante falar. O Mago faz... Eu faço missa enoquiana, casamento enoquiano, tudo isso. Pra quem quiser, se tiver alguém interessado aí, queira casar e chamar o Mago, eu faço com todo prazer. Adoro, inclusive, fico todo emocionado. E é isso, gente. Chega de causa disso. Eu começo a lembrar de um, de outro. E aí, né? Apagou a outra luz também. Acabou as duas energias. Sinal que tem que terminar o vídeo, né? Então, é isso, meu povo. Esses são os casos de Scrying que me veio mais fresquinho na memória. Agora já veio um monte de outros. Já dá pra fazer todo um monte de vídeo que veio aqui na cabeça sobre casos diversos de Scrying, né? Eu acho que não vou pôr mais tema, não. Agora são casos de Scrying, casos diversos, e a gente vai trazendo casos diversos. Eu tava trazendo por temas, né? Casos sobre defuntos, casos sobre planos espirituais. Agora vamos trazendo o que o Mago for lembrando mesmo, que eu acho que é mais dinâmico. E é isso, gente. Bom, se você está vendo esse vídeo quando saiu, estamos prestes a ter o nosso rito coletivo. Esse vídeo vai sair na segunda-feira, o rito coletivo vai ser na quarta, dia 28 de agosto. É rito de limpeza, de quebra de demanda, de tudo que é coisa ruim. A gente vai batalhar com a foice dos anjos de Saturno para quebrar o que é de ruim em nós. Os anjos de Saturno são esses que estão aqui nessa penhanha do Mago, né? E eles são poderosíssimos. Esse ritual costuma ser muito babadeiro. Não fique de fora, corre que ainda dá tempo de participar. Hoje, se você está vendo esse vídeo quando saiu, é o penúltimo dia para você se inscrever. Corre lá, garante sua vaga. Também
nós teremos agora no cardápio mágico do Mago, leitura de mãos. Se você quer que o Mago leia suas mãos, é só você agendar a consulta, dá pra comprar pelo site ou por Pix na DM do Mago. Chama que a gente agenda. E qualquer outra leitura também. A agenda do Mago está aberta para o mês de setembro. Lembrando que sempre tem um gap de 15 a 20 dias de espera. Então, se o seu caso é mais urgente do que todos os casos urgentes que eu atendo todos os dias, infelizmente não tem muito o que fazer. Mas, se você souber esperar, 10, 15, 20 dias de agenda aí, chama que a gente faz acontecer a sua leitura enochiana, leitura de Hecate, leitura de Scrying, por que não? Ou qualquer outra leitura que você queira agendar, participar, fazer com o Mago, tá bom? O curso de Scrying, né, como eu já falei nos vídeos anteriores, confesso que estou cansado demais, por isso ainda não saiu, mas ele está quase pronto, só falta mesmo gravar, editar e postar o curso, mas toda a parte mais chata, que é a teórica, já está feita, e a apostila já está pronta e tudo mais. Então, o módulo intermediário avançado de curso de tarô, eu creio que até o fim do ano eu consiga realizá-lo, tá bom? Tô dando um prazo mais longo porque eu ficava prometendo prazos curtos e a galera tá toda hora me cobrando ali. Sobretudo meus alunos de Scrying que já estão no curso iniciante há um tempo, querem um curso intermediário avançado. Eu prometo para vocês que tá vindo, vai valer a pena esperar. O curso vai aprofundar demais em técnicas de Scrying. Vai ser um curso de técnicas, né? Porque afinal de contas, o básico vocês já sabem, eu já ensinei. Inclusive, se você não fez o curso do Mago de Scrying, módulo iniciante faz, porque o módulo intermediário avançado tá vindo, mas o módulo intermediário e avançado só vale a pena se vocês se dedicarem. Senão, não tem sentido, né, fazer um módulo intermediário se vocês não saíram do iniciante ainda, né? E ele vai ser um curso de aprofundamento de técnicas em chakras, em necromancia, e para vocês acessarem tudo isso que o Mago acessa nas minhas leituras de Scrying. Ele é bem mais aprofundado, bem mais direcionado e também bem mais longo e com certeza bem mais caro, né? Mas vem aí, um dia vem aí, amor, está chegando esse dia, prometo pra vocês. Se você quer fazer rito individual com o Mago, né, a agenda do Mago de rito individual tá aberta, mas é aquilo, rito individual custa mais caro, se você tiver condições, dá pra parcelar, dá pra fazer em várias vezes no cartão, ou mesmo no Pix, né, o rito do Mago individual custa mais ou menos R$2.000, chama que a gente atende. No mais, meu povo, fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês e falou!